Fala pessoal, tudo bem? Bom, o comentário de conjuntura aí dessa semana é sobre uma das sequelas da pandemia sobre a inflação. A inflação aumentou muito, né, nos últimos meses, e esse aumento parece que está correlacionado com os efeitos da pandemia. As aberturas do IPCA lá mostram uma inflação sistematicamente pressionada, talvez a exceção de serviços, né, mas serviços também já está mostrando um aumento na margem, os núcleos têm aumentado, o índice de difusão também tem aumentado, e um outro problema que tem ocorrido, que o próprio Banco Central notou na última ata do Comitê de Política Monetária, é o aumento da inércia, né? A inércia inflacionária também tem aumentado. E eu fiquei curioso, né, sobre isso e acabei pegando aqui um script que eu tenho já antigo sobre o assunto, que a gente explica lá no curso de modelos do Banco Central. Bom, para quem não conhece muito bem o tema, a ideia da inércia, ela não é um conceito exclusivo da inflação, né? Em termos um pouco mais gerais seria persistência, né? Em termos econométricos, e a gente capturaria isso pela autorregressividade positiva, né, da série. Então, se eu estimo aqui um modelo como esse da equação 1, que é um modelo do tipo R1, modelo autorregressivo de grau 1, isso daí seria medido pelo alfa, né? Então tem o YT lá, que é, no caso aqui, a inflação, YT menos 1 seria o lag da inflação, e o alfa daria o efeito desse lag, dessa defasagem, sobre a inflação corrente. Então esse alfa aí mediria o grau de persistência, o grau de inércia. Obviamente que estimar essa equação em termos estáticos ela não é tão interessante assim. Então como é que a gente vê se a inércia está aumentando ou diminuindo? A gente faz um negócio chamado Roller Regression, que é estimar a regressão em janelas, né? Esse modelo, né, autorregressivo em janelas. E para isso precisa fazer um códigozinho. O código é um pouco antigo, eu teria até como melhorar ele via aquelas funções do PUR, né? Mas enfim, eu não quis perder tempo com isso. Carrego aqui uns pacotes, baixo lá a inflação mensal, né? E aqui, num primeiro exercício, a gente estima o AR1, tá? Que é o modelo autorregressivo de grau 1. Nesse exercício aqui eu não estou adicionando dames sazonais, tá? Nem estou dizendo para o modelo que existe sazonalidade. Bom, aí aqui eu crio o código, basicamente criar a matriz para guardar os coeficientes e os erros padrão, né? Então estou guardando aqui os coeficientes do intersecto e o coeficiente R1 lá. O for aqui seria basicamente para rodar o modelo nessas janelas e guardar os coeficientes, tá? Uma vez que a gente roda o loopzinho lá, guarda aqui o coeficiente do R1 e o erro padrão. E aí constrói aqui um intervalo de confiança, tá? Feito isso, a gente consegue gerar um gráfico como esse, em que a gente consegue ver o comportamento lá desse componente autorregressivo ao longo do tempo, tá? Então, aqui o que a gente observa é o seguinte: ele fica razoavelmente estável, né? Nesse período. É óbvio que tem uns pulos aqui, né? Mas há uma queda a partir ali de 2018 e essa queda é interrompida com a pandemia. De fato, o alfa lá do coeficiente autorregressivo, né, ele aumenta na pandemia. Bom, é um exercício bastante simples, eu só estou estimando a R1 e vendo o efeito dele ao longo do tempo. A gente pode tentar melhorar isso com um modelo que adiciona controles. Então eu adiciono aqui dames sazonais e crio um hiato com base no IBC-BR, tá? Com isso a gente roda aqui um modelo do tipo
uma espécie, como se fosse, né, um princípio de curva de Phillips, né, com a adição lá do coeficiente de ociosidade, que é o hiato do produto. E aí a gente pega o lag da inflação. Obviamente que vocês podem tomar isso aqui como exercício e adicionar outros controles, tá? A base do código é essencialmente a mesma. Criamos o intervalo de confiança, a mesma coisa, e faço o gráfico. Aqui já tem uma variabilidade maior, né? Ele captura lá aquele choque do final de 2014, né? E depois, de fato, você tem aqui o mesmo comportamento entre 2018 e 2020 e há um aumento aqui na margem dessa inércia. Tá? Então, de fato, por ambos os modelos, na margem, no período da pandemia, a gente tem um aumento da inércia, capturada, né, por esse coeficiente autorregressivo. Então, bom, óbvio que eu não vou falar que o Banco Central está certo, eu não estou nem com a pretensão de conferir o trabalho do Banco Central. Mas eu acho interessante, né, você conseguir fazer esse tipo de exercício que o Banco Central costuma, né, divulgar tanto nas atas quanto lá nos boxes do RTI. Tá? Então, vira e mexe, eu pego essas coisas e mostro aqui para vocês no clube. Tá? Beleza, pessoal? Então, o código está disponível, se vocês quiserem brincar, ele fica aí à disposição de vocês, e convido também a conhecer aí os cursos da gente de modelos do Banco Central, que a gente vai lançar nas próximas semanas. Tá bom? Então é isso.